Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Cidadania em Ação, cujo objetivo é aproximar você, cidadão, da atuação da Câmara de Vereadores, bem como mostrar à comunidade a atuação dos seus representantes legais, os nossos digníssimos vereadores. E aqui ao meu lado, super elegante, o nosso querido Marcos Valentim, diretor da Ascom. Seja bem-vindo, Marcos. Olá, Márcia, tudo bem? Tudo bem, um prazer você conosco novamente aqui para a gente fazer um trabalho tão importante, né? Prazer todo nosso, né? Que é trazer essa aproximação dos trabalhos da Câmara com a comunidade, para que a comunidade possa entender a importância que é o papel de uma Câmara de Vereadores. Fazer esse link, né? O povo e a Câmara, né? Exatamente. A Câmara e o povo. E hoje nós temos um convidado, mais um convidado especial, que eu quero também dar nossas boas-vindas, né? Que é o nosso querido vereador Silvio Dias. Seja bem-vindo, Silvio. Obrigado, Márcia, obrigado, Valentim, obrigado a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui para que a gente possa bater esse papo. Pois é, eu vou apresentar oficialmente o nosso querido vereador, depois eu gostaria de ouvir com as palavras dele, não é, Valentim? Com certeza, Silvio é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, bem antes dele ser vereador, bem antes dele ser um funcionário público, né? Ele foi policial rodoviário federal. A história do Silvio é uma história de luta e batalha. Pois é, Silvio está no seu primeiro mandato, como você falou, oriundo de escola pública também, filho de professora primária, e traz no seu legado a história de coragem, de luta, determinação e principalmente de objetivo de vida, não é, Marcos? Com certeza, é a pluralidade que a Câmara dá, né? As pessoas escolhem seus representantes de todos os cantos da cidade, de zona rural, da zona urbana, e Silvio vem da escola pública, vem da história de luta e de batalha e representa muito bem a comunidade de Feira de Santana. E é super importante que a gente mostre que o aluno de escola pública, ele pode sim chegar a qualquer lugar, qualquer profissão, com capacidade, com coragem, com determinação. E é bom que a gente tenha representantes que veio, né, de uma luta, de uma história de luta e determinação, para que seja inspiração também para quem está do outro lado, né? Com certeza, isso representa a sociedade. Às vezes comenta assim, fulano de tal fala uma palavra errada, mas cada um vem do seu canto, representa um segmento da sociedade, e a Câmara Municipal é essa pluralidade, né? Essa oportunidade que as pessoas têm de tentar se eleger vereador, se tornar um parlamentar para representar sua comunidade e sua localidade. Pois é, Silvio tem 3 filhos. Como eu falei, é seu primeiro mandato. Ele ingressou no serviço público através de concurso para a Polícia Rodoviária Federal, é formado em administração pela nossa Universidade Estadual de Feira de Santana, graduado em Direito pela FAT. Silvio é também inspetor aposentado da Polícia Rodoviária Federal e foi também coordenador geral da 3ª Ciretran. Toda essa experiência, Silvio, traz para você uma força para essa nova atuação aqui enquanto representante do povo? Márcia, primeiro, parabenizar pelo projeto, parabenizar a Câmara de Vereadores, parabenizar toda a equipe aqui do projeto pela qualidade, pela competência, e eu tenho certeza que será um projeto de muito sucesso. A minha história, Márcia, na realidade é uma história de um feirense, que representa muito bem a vida do feirense, uma vida de luta, uma vida de pessoas que lutam a cada dia para sobreviver. E o que me diferencia de alguns, ou digamos até mesmo da maioria, é ter tido a sorte de ter uma mãe que me incentivou a estudar. Esse é o grande diferencial, porque estudante de escola pública em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, tem as chances muito limitadas de conseguir quebrar aquela bolha e sair para conquistar o mundo. É uma dificuldade muito grande. E eu vivenciei isso. Eu estudei minha vida toda, como você falou, na escola pública, na escola municipal, escola estadual, Monsenhor Mário Pessoa, na Cidade Nova. Iniciei estudando na escola Fabíola Vital, no Campo Limpo. Depois da escola Monsenhor Mário Pessoa, depois o colégio Ieda Barradas Carneiro. E dali eu fui para a escola técnica. E passando um tempo também pelo colégio Luiz Viana Filho, todos escolas públicas. Daí segui para a Universidade Estadual de Feira de Santana, também uma instituição pública. Então eu sou fruto dessas instituições públicas e digo, é possível você vencer e sair dessa bolha de dificuldades? Agora você precisa ter o que nos tem faltado muito, famílias que direcionem para o caminho certo. Esse é o grande problema da nossa sociedade. Nós precisamos ter
pais e mães comprometidos com o futuro dos filhos. Pais e mães, avós, tios, a família comprometida com a criação dos filhos. Isso tem nos faltado. Eu ouço muito as pessoas reclamarem de segurança pública. Segurança pública se faz com policiamento? Sim. Se faz com polícia equipada, com viaturas, com presença policial? Sim. Mas não é só. Não há como pensar em segurança pública exclusivamente com armamento e com policiamento. Nós precisamos ter educação. Precisamos ter o direcionamento dentro da casa. A família tem esse papel. E aí, quando eu falo família, não precisa ser aquela família tradicional. Nós falamos, eu entendo família como aquele momento onde você está dentro de um lar e há pessoas que se preocupam. Quem lhe acolhe? Uma com a outra. Quem lhe acolhe? Quem lhe acolhe. Pode ser um avô, uma avó que cria seu filho, pode ser irmãos que estão se criando. Os novos modelos de família. Né? Os novos modelos de família, não importa. O importa é você ter pessoas que se preocupam com elas. Né? Aquilo é a célula base da nossa sociedade, é a família. Então a família sendo preocupada com o futuro dessa criança, ela vai direcionar, vai permitir que essa criança sonhe, que essa criança pense em um futuro melhor, e criança que sonha não tem tempo para pensar em outra coisa. Você falou uma coisa super importante, é que a oportunidade nem sempre vem fácil, mas quando acontece a gente tem que se agarrar, e o papel da família é de extremamente importância em relação a isso. Mas todo esse legado que você traz, do exemplo da sua mãe, que embora você venha de pais separados, teve uma mãe que era mãe e pai, era amiga, era a pessoa que lhe dava toda a força para você ir adiante. Mesmo assim, você galgou oportunidades que bateram na sua porta. Toda essa experiência que você traz ao longo da sua vida, foi isso que lhe fez despertar a entrar para a vereança, pensando em contribuir com a sua comunidade? Exatamente, Márcia. Você passa a conviver com as dificuldades da nossa sociedade e vai buscando formas de você contribuir para mudar isso. Eu tive um grande choque quando eu entrei na Polícia Rodoviária Federal, que foi a minha grande escola, né? Fora a família, foi a minha grande escola de formação, não só profissional, mas também como cidadão. É você ver pessoas passando fome. E eu vi isso muito, Valentim, muito, muito. Triste. Famílias que saíam daqui do Nordeste e iam para o sul do país. Naquela época, nos anos 90, metade dos anos 90 para o final dos anos 90, você via famílias que saíam de suas cidades, das suas casas, ainda em busca do Eldorado lá em São Paulo. Os retirantes. E seguiam pelas rodovias, né? E paravam nos postos, e lá pediam comida, e lá você, quem ajudava, pediam carona. E essa presença ali daquelas pessoas me marcou muito. Né? É você transitar pelas rodovias e ver crianças, onde você passava naquela época, tinha muitos buracos nas rodovias federais. Jogava uma pá de areia, né? As crianças ficavam ali jogando areia para você jogar uma moeda de 1, 2 centavos naquela época, para que elas somassem ali e pudessem comprar comida. Um outro ponto também que me marcou muito é o fato de que, como a Polícia Rodoviária Federal tem até hoje uma capilaridade muito grande, ela está presente em todos os pontos desse país e principalmente naqueles mais pobres. Naquele momento, a Polícia Rodoviária Federal era a única presença do Estado. Então, se uma mulher necessitava de um parto, batia na porta da Polícia Rodoviária Federal. Para a viatura fazer o transporte. Exatamente. Se tinha alguém que passava mal, era através das viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Se tinha alguém que brigava lá, a esposa... Então, era resgate. A presença do Estado. Era um papel acolhedor. Exato, social também. Para aquelas famílias que estavam à margem das rodovias. E aí eu não falo somente de Feira de Santana, não. E a sociedade às vezes nem tem a noção desse papel que a polícia tinha, né? Márcia, há 30 anos atrás, você sair daqui e pegar aquele trecho ali de Tucano, Euclides da Cunha, você vivenciava a pobreza. A BR-242, Valentim, eu vivenciei momentos quando estava ainda iniciando o processo daquelas... Da soja vindo lá do oeste, de Barreiras, o início daquilo ali, você vivenciava a pobreza ao longo da BR-242, de você chegar e encontrar famílias que não tinham o que comer, você adentrar nas casas, e eu tinha realmente, fazia questão de vivenciar, de participar, você chegar lá e perguntar, cadê seu pai, cadê sua mãe? Não, saiu para caçar alguma coisa, o que é que tem para comer aí? Não, a gente está aqui cozinhando, tá esperando um feijão e só tem lá uma panela com água no fogo e um punhado de feijão. E você perguntar, tem arroz, tem farinha? Não, não tem.
e estão ali esperando o pai voltar com um passarinho, com a preá que foi caçar. Então, Silvio, é essa a realidade que, obviamente, foi uma inspiração para somando as coisas que a gente foi vivenciando, e depois, ao longo dos tempos aí, o Detran também me ensinou muito do que é você poder contribuir através do serviço público. Diante de tudo isso, Silvio, essa sua vida como policial rodoviário federal, depois assumiu a terceira Ciretran, né, que é Feira de Santana, o Detran, você se tornou vereador. As pessoas te cobram muita coisa, eu sei disso. Você chegando, se tornou vereador, você viu, poxa, eu posso fazer muito ou não posso fazer, eu sou limitado. O vereador é limitado nas suas ações? Olha, o vereador, ele é o político, é o ente político mais próximo da sociedade, né? Então, se as pessoas não conseguem falar com o deputado, não conseguem falar com o prefeito, não conseguem falar com o governador, mas conseguem falar com o vereador. Então, o vereador é aquele a quem a população procura, em todos os momentos, né? Desde o momento em que tem alguém passando por algum problema de saúde, ou porque está com a dificuldade em conseguir um trabalho, é o vereador que ela procura, certo? E infelizmente, né, ou felizmente, dentro da nossa estrutura republicana, o vereador ele tem a sua limitação, né, dentro do âmbito municipal. Então, o vereador, quais são as funções do vereador? Eu digo que a principal é de fiscalizar o executivo. Daí vem as parcerias com o deputado federal, com o deputado estadual, para poder... Exatamente. Mas, para mim, a principal função de vereador é garantir, através da sua fiscalização, que o executivo cumpra o seu papel de gastar bem o dinheiro que ele arrecada. Super importante o que você falou, até porque, infelizmente, nos dias de hoje, nem todo mundo acompanha ainda a mídia, de uma forma geral, para entender qual é realmente a atribuição de um vereador. E muitas pessoas confundem com assistencialismo. É importante o assistencialismo? Sim, porque vivemos num país de total desigualdade social. Mas eu queria que você deixasse bem claro aqui, numa linguagem que as pessoas possam entender, além da fiscalização, qual é a atribuição de um vereador? Porque às vezes o vereador é cobrado de uma coisa que não cabe a ele. Ótimo, Márcia. É importante deixar isso claro. É como eu falei, a principal atividade de um vereador, para mim, é fiscalizar, porque é através da fiscalização que ele garante que o prefeito vai gastar o dinheiro com a saúde, vai gastar o dinheiro com a educação. A segunda parte é a parte de legislar, é fazer as leis no âmbito municipal. Agora, como a população, e aqui em Feira de Santana nós vivenciamos um caos sob todos os pontos de vista do serviço público. Então, se a população não consegue ter um transporte público, ela recorre a quem? Ao vereador. Se ela vai no posto de saúde e não consegue ter atendimento médico, ela vai recorrer ao vereador. Se ela vai em uma escola e não tem professor, não tem professora, aquela escola não tem merenda, ele recorre também ao vereador. E assim vai. Então, se a casa dele também não tem comida, obviamente ele vai procurar o vereador. E aqui em Feira de Santana, e é importante a gente destacar que foi aqui em Feira de Santana, se criou um modelo de assistencialismo através do Executivo Municipal. Isso é que é o grande problema. O grande problema de Feira de Santana está nessa construção que ocorreu nos últimos 22 anos, onde se colocou a prefeitura a serviço de fazer assistencialismo. Como? Se você tem hoje uma pessoa passando dificuldade, essa pessoa acaba se empregando na prefeitura para ganhar salários abaixo do normal, 800, 700 reais, mas é uma forma dela subsistir, né? Coloca ela para ganhar uma cesta básica. E isso, obviamente, impacta na relação normal entre o vereador e o executivo, acaba impactando de uma forma perversa e negativa. Eu vejo uma forma, aconteceu com o Silvio, ele responde 2 processos do executivo por defender causas populares. A questão do transporte na zona rural de Feira de Santana, na garagem de uma empresa de transporte público em Feira, e da outra foi defender os professores que estavam reivindicando os salários. Né, Silvio? Exato, rapaz. Olha, essa situação, Valentim, eu digo com muita tranquilidade e até mesmo com muito orgulho. Eu responderei quantos processos for necessários, desde que eu esteja do lado certo da moeda. Eu não quero estar respondendo processo por corrupção na área da saúde. Eu não quero ter meus bens bloqueados por corrupção
por má gestão de recursos públicos. Agora, responder processo, porque eu me coloquei ao lado da população que buscava ter garantido o seu direito ao transporte público, não me faz nenhum trauma, nenhum medo em fazer isso. Farei quantas vezes for necessário. A população da Matinha, a população do distrito de Maria Quitéria, e até hoje sofrem, mas naquele momento sofriam de uma forma ainda mais exacerbada, porque retiraram os ônibus de lá e as pessoas ficavam, poxa, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou para a escola? Como é que eu vou para o médico se eu não tenho ônibus? Qual foi a saída? Se reuniram e foram protestar. Protesto esse que já aconteceu em outros momentos. Foram protestar, ficaram à frente lá da garagem e, obviamente, recorreram a quem? Se não conseguem falar com o prefeito, se não conseguem falar com o secretário de transporte. Recorreram a quem? Recorreram aos seus representantes, que são os vereadores. O vereador é o representante do povo. E lhe digo mais, aqui nós falamos dessa proximidade do vereador com o povo. E tem que ser assim, porque o vereador é representante do povo. Tem que ser realmente a fotografia do povo. Se o vereador fala errado, se o vereador tem pouco, isso é a fotografia do nosso povo. Verdade. Então, procuraram o vereador. E nós fomos lá dar o apoio. Nós não participamos de nenhuma reunião para decidir se ia ou não fechar. Agora o povo veio nos procurar. Para quê? Para fazer uma interlocução junto ao Poder Executivo. Procurar para que nós fôssemos conversar com o secretário para resolver o problema. E lá nós fomos. Não conseguimos, retornávamos ao grupo e dizia, olha, nós não conseguimos conversar. E ficávamos, obviamente, assistindo o povo naquilo que era necessário. Nós tínhamos que estar lá. Assim como o nosso arcebispo, Dom Zanoni, também foi lá apoiar. E de lá ele fez, Valentim, uma fala belíssima. Ele disse, olha, se aqui estão entendendo como ato político, isso aqui não é ato político. Se o povo precisa fazer isso aqui para recorrer aos seus direitos... Para ser ouvido, né? O que será? Se isso aqui é política, não entendo, né? Foi a fala dele, em outras palavras, mas foi a fala dele. Ele não entendia como aquela situação estava se tratando como política. Não era. O outro fato foi os professores. Os professores decretaram uma greve. Nós estávamos em uma sessão normal lá na Câmara de Vereadores. Só para você que nos assiste nesse momento entender como foi aquela situação que envolveu a ocupação por parte dos professores na Prefeitura Municipal. Nós estávamos em sessão na Câmara de Vereadores quando os professores chegaram lá, tinham feito uma assembleia, nós nem sabíamos, acredito que nenhum vereador ali sabia, tinham feito uma assembleia, decretaram uma greve e foram para a Câmara pedir uma interlocução, pedir para que os vereadores fossem conversar com o prefeito. Nós conversamos primeiro com a presidente da APLB, uma comissão de professores que estava formada, capitaneada pela professora Marlede. Chamamos o vice-líder do governo, pois o líder não estava lá, o vice-líder do governo, que à época era o vereador Pedro Américo. Conversamos com ele. Ele se colocou à disposição de participar dessa interlocução, ligou para a prefeitura e disse, olha, nós estamos aqui com os vereadores que foram chamados pela APLB para fazer essa conversa. Os vereadores estão indo aí. Não pediu, não perguntou se poderia ir. É óbvio que não tem por que perguntar, porque nós somos vereadores e temos esse papel. Então falou, olha, os vereadores estão indo aí para conversar com o prefeito. O prefeito vai recebê-los. Ah, o prefeito não sei o que. Ele disse, ó, o prefeito vai designar alguém para atender. Pronto, nós saímos então para a prefeitura, seguidos pelos professores. Chegando lá, as portas estavam abertas. Os professores subiram para o primeiro pavimento, nós ficamos embaixo tentando conversar, ter acesso para a prefeitura. Quando, de repente, começou uma confusão gerada por alguns guardas municipais, provavelmente a mando do executivo municipal, é óbvio, e dessa confusão descambou para uma situação que perdeu-se o controle. Os professores ficaram lá na prefeitura e daí em diante cenas terríveis aconteceram. Toda a Feira de Santana viu que teve dois momentos, Valentim. Teve um momento inicial da ocupação e depois o mais grave, que foram os momentos durante a madrugada do dia, me parece que de uma quinta-feira para sexta-feira, quando a guarda municipal espancou mulheres que estavam lá ocupando. Espancaram bombas. Mulheres, espancaram o vereador Jones Monteiro que lá estava, espancaram assessores de vereadores, e isso tudo gravado em vídeos. Toda a Feira de Santana viram. Todo o Brasil inteiro assistiu cenas terríveis. Terríveis. Então,
A prefeitura, mais uma vez, nos colocou, por sermos vereadores de oposição, nos colocou no polo passivo de mais uma ação. Está em tramitação. Tenho certeza que nós vamos ganhar, porque, na verdade, o que se tem aí é uma tentativa de inibir a ação parlamentar dos vereadores. Nada mais do que isso. Quando a prefeitura, através da sua procuradoria, coloca o vereador no polo passivo de uma ação, ela está tentando inibir que esse vereador tenha uma ação parlamentar. Não vai nos intimidar, não vai nos meter medo, e todas as vezes que for necessário nós estaremos lá ao lado do povo. Você falou uma coisa importante em relação ao diálogo. Não existe cidadania, não existe organização social sem diálogo. E a gente percebe, não é, Valentim, que essa formação da Câmara de Vereadores tem sido extremamente atuante. Qual é o balanço rápido que você faria sobre o diferencial da atuação essa 19ª legislatura? Você chegou no momento certo, Silvio, na política? Eu acredito que sim, Valentim. Olha, Márcia, o que nós observamos, primeiro da política. Política é a arte de você dialogar. Não existe fazer política calado, se trancando lá, sem querer conversar com ninguém, dizendo é isso e vai ser assim mesmo porque eu sou o prefeito, é eu que mando. Não, não é assim. Política se faz com diálogo. E eu tive a sorte, de chegar em um momento onde nós participamos dessa construção, é óbvio, mas chegamos em um momento onde a Câmara se tornou uma Câmara independente. Esse é o grande ponto. A Câmara tem problemas? Tem. Não vou aqui negar, dizer que não tem problemas. Né? É a Câmara que Feira de Santana merece? Não, eu concordo que não. Mas é uma Câmara, se você olhar as últimas legislaturas, uma Câmara que se propõe mais, uma Câmara que busca ter mais produção legislativa. É uma Câmara mais independente. E essa mais investigativa também? Exato. Então essa foi a nossa, digamos assim, a nossa construção ao longo, inclusive no período depois da eleição, até chegar à eleição, e aqui falando de uma forma até exclusiva, pela primeira vez, digo, a nossa construção, no momento que nós conversamos com a atual presidência, foi nesse sentido. As pessoas perguntaram, olha, vocês vão votar em quem? Em A, B ou C? Este vereador aqui, o vereador Silvio, saiu conversando com todos os vereadores que era possível conversar. Tentamos fazer um acordo com os vereadores que a gente conseguia conversar, inicialmente com os vereadores de oposição, o vereador Jonas Monteiro, o vereador professor Ivan Berg, e daí saímos conversando com os outros vereadores. Qual era a nossa exigência? Sempre uma Câmara que fosse independente. Isso nós colocamos em todas as entrevistas. Qual é o perfil de Câmara ideal? Uma Câmara que não seja subserviente ao Poder Executivo. Uma Câmara que tenha possibilidade de investigar. Uma Câmara que não diga amém a todos os projetos que chegam do Executivo. Então, nós conseguimos isso. Chegando agora ao final, né, se aproximando do final do mandato da mesa que a gente chama, que a mesa é o grupo de vereadores que administra a Câmara. Então, chegando ao final do mandato dessa mesa diretiva, eu digo que nós temos muito a comemorar, porque nós tivemos, nesse período, nós estamos indo para a 3ª CPI instalada. Isso é algo inédito no Brasil. Procure uma Câmara de Vereadores que tenha instalado em 2 anos 3 CPIs. Início, meio e fim, né? Exato. Nós tivemos já uma CPI que não teve um resultado esperado, que foi a da cesta básica. Nós temos uma agora que está saindo do forno, que é para tratar da questão do shopping popular. E tivemos uma que foi da saúde, importantíssimo, que gerou um relatório e deu base, inclusive, a partir das suas denúncias, desde a primeira denúncia até a sequência, que deu base para uma operação da Polícia Federal. Então é uma Câmara bastante produtiva. Estamos chegando ao final do nosso podcast. A gente não pode deixar de jeito nenhum, não é, de falar um pouco sobre os seus projetos de lei que você acha mais importante. Dentro dessa construção que você fez, qual é a menina dos olhos? Márcia, nós tivemos muitos. Alguns voltados para determinada classe, determinado segmento, né? Mas eu posso pontuar que aquele que mais assim me orgulha é os que tratam de questões sociais, né? Nós temos um para implantar aqui em Feira de Santana a semana de atenção à criança e adolescente com diabetes, né? É importante nessa situação. Foram vários, de ecoterapia. Agora, alguns outros, né, que talvez tenham até um impacto social maior, como é o que vai tratar da questão da disciplinar
a carga e descarga na cidade, que disciplina a abertura de escritórios de despachantes, né? Foram vários. Agora você me pegou de surpresa, eu não costumo lembrar de todos, né? Mas temos muitos. E temos um que deve ir à votação em breve, que diz respeito a tudo aqui que nós conversamos, que foi o que aconteceu no dia 31 de março aqui em Feira de Santana, essa ocupação por parte dos professores, e esse eu vou destacar pelo momento que deve ir à votação em breve, que é o que cria o Dia Municipal de Luta pela Valorização da Educação. Maravilha. Para que Feira de Santana lembre sempre daqueles fatos horríveis, tristes que aconteceram em Feira de Santana, no Paço Municipal. Que seja um marco para uma nova história, uma nova página. E que todo ano nós possamos lembrar dessa data para que isso não volte mais a acontecer em nossa cidade. Pois é, estamos terminando. Eu queria agradecer a presença do coordenador Marcos Valentim, agradecer a você, Silvio. Silvio, obrigado. Competente Valentim. É uma experiência nova para mim, né? E dizer para você que está do outro lado aí, que acompanha o podcast, que acompanha a atuação dos seus vereadores, da sua Câmara Municipal, que é quem te representa. Porque a gente só pode criticar aquilo que a gente conhece. E a gente precisa estar atento, ó, de olho, hein? De olho na sua cidade, de olho nos seus representantes e cobrando, mas cobrando sabendo que eles estão trabalhando. E a gente também está aqui de olho. Obrigada, Marcos. Ok, tchau, tchau. Obrigada, Silvio. Eu que agradeço, Márcia, agradeço, Valentim, agradeço a todos. Agradeço a Feira de Santana por ter nos dado essa oportunidade. Então, até o próximo podcast Cidadania em Ação.